Olá! Hoje nós vamos falar de uma coisa bem básica, as características da música e do som. E vamos começar partindo dessa pergunta: o que é música? Bem, música pode ser coisas diferentes para pessoas diferentes, né? O Borromeo Medi diz que música é a arte de combinar os sons simultaneamente e sucessivamente, com ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo. Bem, o que seria combinar sons simultânea e sucessivamente? Sucessivamente seria um após o outro. Então, por exemplo, se eu pego a música Asa Branca, eu posso tocá-la assim. Os sons são sucessivos, um vem após o outro. E quando eu digo simultaneamente, quer dizer ao mesmo tempo, ou seja, eu posso tocar acordes, que são conjuntos de várias notas tocadas ao mesmo tempo. Então, música se faz a partir de sons sucessivos, um após do outro, mas também de sons simultâneos, um ao mesmo tempo que os outros. Vamos continuar a ver a definição do Borromeo. O Borromeo diz que as principais partes de que a música é constituída são a melodia, a harmonia, contraponto e ritmo. Eu tenho minhas ressalvas. Primeiro, porque nem toda música precisa ter harmonia, nem toda música precisa ter melodia também, mas na minha opinião toda música tem ritmo, e nem toda música precisa ter contraponto também. O que seria a melodia? Bem, vamos pegar a escaleta aqui para mostrar. Melodia é um conjunto de sons dispostos em ordem sucessiva, ou seja, um som após o outro, como isso aqui. Isso é um exemplo de melodia, mas precisa ser algo bonito, algo cantável? Não necessariamente. Se eu tocar algo aqui que é um som depois do outro, mas não for algo cantável ou não tão bonito assim, também vai ser uma melodia. Pode ser uma melodia também, pelo menos nessa definição do Borromeo Medi. Pois bem, e o que seria a harmonia? Segundo o Borromeo, é um conjunto de sons dispostos em ordem simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. Se eu tocar aqui um acorde de Dó maior, tenho 3 notas ao mesmo tempo, estou fazendo harmonia. Sons tocados ao mesmo tempo formam uma harmonia, em música, né? O conceito de contraponto, por enquanto, a gente vai pular, mas basicamente são melodias dispostas simultaneamente, duas ou mais melodias ao mesmo tempo. E ritmo, o que é que seria um ritmo exatamente? Borromeo diz que é ordem e proporção em que estão dispostos os sons que constituem a melodia e a harmonia. Eu digo algo um pouco diferente. Para ter ritmo, não precisa ter nem melodia nem harmonia. O ritmo é uma característica do som em si, e não de uma melodia ou de uma harmonia. Então, por exemplo, se eu estiver estalando meu dedo, eu estou fazendo um ritmo. Não tem melodia nem harmonia nenhuma aqui, porque está mais relacionado à duração das notas e ao tempo em que as notas são executadas. Ou as notas não, os sons no caso, porque esse daqui também não tem nota nenhuma, né? Então, o ritmo está relacionado à duração dos sons e ao momento em que eles são executados. Por enquanto, é só o que a gente precisa saber. Pois bem, e som? A gente finalmente vai falar de som. Som, segundo Borromeo, é a sensação produzida no ouvido pelas vibrações de corpos elásticos. Um corpo elástico é qualquer coisa material, por exemplo, essa escaleta é um corpo elástico. Ela faz som tanto pela palheta que tem dentro dela, quanto a palheta metálica, né? Quanto se eu percutir aqui, vai fazer um som do mesmo jeito. Porque tudo que tem nela são corpos elásticos. Qualquer coisa que tem matéria. Você é um corpo elástico. Esse microfone, esse computador, tudo que tem matéria. Então, é uma sensação produzida no ouvido pelas vibrações de corpos elásticos. Uma vibração põe em movimento o ar na forma de ondas sonoras que se propagam em todas as direções simultaneamente. Então, quando eu toco uma nota aqui, o ar ao redor dessa tecla, dessa palheta aqui, vibra em todas as direções, e isso chega aos nossos ouvidos
e o cérebro interpreta como som. Estas atingem a membrana do tímpano, que está no ouvido, né, fazendo-a vibrar. Transformadas em impulsos nervosos, as vibrações são transmitidas ao cérebro, que as identifica como diferentes tipos de sons. Então, um surdo, por exemplo, para um surdo tem som ou não tem som, né? O som até que chega ao ouvido dele, a onda mecânica, a onda sonora chega ao ouvido dele. Só que existe alguma falha na interpretação, assim, entre o tímpano e o cérebro, existe alguma coisa que não é decodificada. Então, por isso ele não ouve, né? Consequentemente, o som só é decodificado através do cérebro. A vibração regular produz sons de altura definida, chamados de sons musicais. Isso daqui é besteira, gente. Qualquer som é um som musical. Não existe isso de só sons de altura definida serem sons musicais. E o que exatamente é um som de altura definida? Novamente, na escaleta, se eu toco qualquer nota, é uma frequência específica que está se mantendo aqui. Por exemplo, essa aqui, digamos, ou essa aqui. Isso está próximo de 440 Hz, ou seja, 440 vibrações por segundo. Sempre que eu tocar essa nota, será essa mesma frequência. Esses sons com a frequência definida, eles têm uma vibração regular. São as notas musicais, digamos assim, né? Mas qualquer som é musical. E a vibração irregular, não sei se está dando para ouvir, mas o meu ar-condicionado está fazendo um barulho que é um chiado, alguma coisa assim. Esse tipo de barulho, ou de alguns instrumentos de percussão que não têm altura definida, são vibrações irregulares. Eles não produzem uma frequência única, ou uma frequência definida. Eles podem ser usados para fazer música? Sim, com certeza, de diferentes formas. Mas geralmente nós usamos sons com vibração regular para fazer as notas. Mas se você pega uma bateria, por exemplo, a caixa da bateria não tem um som regular. São muitas e muitas frequências ali tocando ao mesmo tempo, né? Tanto que quando você toca um instrumento qualquer, a caixa da bateria provavelmente vai vibrar junto, de tanta frequência que tem ali dentro, né? Pois bem, na música são usados não somente sons regulares, mas também sons irregulares, que eu estava falando, né? E as características principais do som são altura. Altura em música é similar à frequência, então sons de alturas diferentes aqui. Isso tem uma altura, isso tem outra altura. Então a altura é quão mais agudo ou mais grave. São os sons, isso é a altura. Duração é fácil de entender, né? É o tempo que o som dura. Então isso daqui é um som mais longo do que esse aqui. Intensidade é o que nós conhecemos popularmente como volume. Então se eu toco nesse volume, é uma intensidade, e nessa aqui é uma intensidade diferente. É mais intenso, né? E timbre é um pouquinho mais complicado de entender, mas é fácil de perceber. Por exemplo, eu tenho um violão ali atrás, não sei se vai dar pra ver. Em algum canto, enfim, tem um violão ali. Se eu tocar a nota Dó nesse violão, pode ser esse mesmo Dó aqui, mesma frequência, mesma duração, mesma intensidade, mas o timbre vai ser diferente, que é o que a gente chama popularmente da cor do som. Então, a gente consegue perceber mesmo com os olhos fechados, sem ver o instrumento, que isso daqui é o som de uma escaleta, e se eu tocar uma corda no violão, vai sair um som diferente, que é o som do violão. É o timbre, que é essa característica do som, que é diferente para cada instrumento musical. A voz, minha voz tem um timbre diferente da sua voz, por isso que eu consigo reconhecer mesmo com os olhos fechados. E só para concluir, a gente pode falar um pouco de notação musical. O que é notação musical? Basicamente é uma forma de escrever música, né? Existem várias formas de escrever música. Pode ser uma tablatura, uma partitura, uma cifra. Escrever sons, no caso, a gente faz essa notação musical. Segundo Borromeo, são sinais que representam a escrita musical, tais como a pauta, que a mais conhecida para a gente é a partitura, né?
As claves, tipo clave de sol, clave de fá. Quem não conhece, não se preocupe que a gente vai ver tudo. As notas musicais, entre outras. Na escrita musical, as propriedades do som são representadas da seguinte maneira. Altura. Aqui já entra um pouco na parte da notação mesmo, eu vou mostrar bem rápido, mas não é hoje que a gente vai aprender isso. Altura pela posição da nota no pentagrama. Cadê o MuseScore? Deixa eu abrir aqui. Por exemplo, aqui a gente tem um pentagrama. E se eu colocar essa nota aqui, quanto mais para cima no pentagrama, mais aguda ela será. A altura é diferente. E quanto mais para baixo, mais grave. Você vê que vai ficando mais grave e a escrita vai sendo para baixo na página, né? Aí na página. Além da altura, nós temos aqui a duração. Bem, a duração na partitura é determinada pela figura musical. Vocês estão vendo aqui que tem esses símbolos diferentes, por exemplo, essa é uma bolinha branca, aí tem essa bolinha preta, tem a bolinha preta com o rabo aqui, que a gente chama de colchete, ou a figura é a colcheia. Todas essas são figuras musicais diferentes, que alteram a duração da nota. Então, essa aqui, que é só tipo um círculo deitado, um círculo não, um ovo deitado, tem uma duração bem maior, por exemplo, isso daqui é um Fá, né? Então, a gente pode escrever a mesma nota com a mesma altura, mas uma duração diferente. Por exemplo, esta aqui. Soaria assim. Mais rápido, né? Novamente, por enquanto, não precisa entender completamente isso. É só para saber como é que a gente escreve música na partitura. Temos a intensidade, que podemos usar sinais de dinâmica na partitura. Você pode simplesmente pegar essa nota aqui e colocar um F, e aqui em dinâmica, no MuseScore, escrever um F para dizer que é tocado forte. F de forte. Então, isso daqui não vai ser pianinho. Vai ser... Desculpa aí o ouvido. Mas vai ser uma nota tocada forte, né? E o timbre, como é que a gente indica isso na partitura, né? Você escreve. Isso daqui é para piano, isso daqui é para violino, isso daqui é para escaleta, coisa e tal. Pois bem, essa foi a aula de hoje. Até a próxima.